Fala, internet, beleza? Seguinte, essa foi a melhor lente EF que eu já utilizei nas minhas câmeras Canon APS-C. Tô falando da 1750F 2.8 e hoje eu vou mostrar para vocês a atualização dela, que é a RFS 1850 F 2.8. Bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. Não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Sim, gente, esse vídeo é um oferecimento de Lucas Lapa. Se você estiver interessado em comprar esta lente, tem link aqui na descrição. Se você comprar com o código e com o link do Andrei aqui, você ajuda o Back to Basics e ainda por cima tem um descontinho, tá bom, gente? Vou falar para vocês do casamento perfeito da objetiva mais cremosa para a linha APS-C da Canon com mount RFS. Gente, a Sigma foi a primeira fabricante que foi liberada para ter mount, a primeira grande fabricante, vamos falar dessa maneira, que foi liberada para ter objetiva para mount RFS com um sistema de autofoco. Teve uma Voigtlander, teve algumas outras que tiveram umas 50mm. E, como eu falei para vocês, esta objetiva aqui, que é a EF 1750mm f2.8, essa bichinha aqui, ela simplesmente foi a melhor objetiva que eu já tive quando eu usava minha T5i. Quando eu usei a minha T5i, quando a Canon do Brasil me deu uma T100 e eu usei bastante a T100, gente, essa foi a objetiva que mais imperou. A objetiva mais coringa para fazer fotografia de comida. Eu fiz muita fotografia de comida, como essas fotos que vocês estão vendo com essa objetiva aqui. O que acontece? Agora a Sigma, gente, agora a Sigma, ela lançou essa, já faz um tempinho, né, a 1850 f2.8, que na minha opinião, essa linha contemporânea realmente é sensacional. Vamos lá, vamos para o unboxing. Não tem muito o que mostrar aqui. Tem manual, tem a objetiva e tem mais manual aqui dentro, ou seja, mais nada, né? Então, vamos deixar essa caixa aqui de lado. Ele tem o parasol e a objetiva, tá? Extremamente simples. Uma coisa que eu acho muito legal, já de cara, que já dá para perceber, é a diferença do tamanho dessas objetivas. Gente, olha a diferença de tamanho. E elas são basicamente a mesma lente. Olha aqui, nessa câmera de detalhe, olha a diferença de tamanho. As duas são 2.8. Então, assim, lentes do sistema mirrorless, realmente elas são bem mais simples, bem menores. Então, elas não precisam de uma ótica tão grande, tão avançada como essa daqui. Começa outro objetivo para funcionar. Outra coisa que me chama a atenção é que geralmente as objetivas eram mais largas onde tem o vidro e mais finas onde você encaixa na câmera. Aqui não. Ela é mais larga, ó. Você pode ver aqui, ó, que ela é mais larga onde ela encaixa na câmera, porque o mount RF é um pouco maior que o RFS, e um pouquinho menor onde está a frente da lente, onde tem os elementos ópticos. Bom, vamos lá. Gente, vou tirar aqui. O mount, obviamente, é de metal, com mais conexões aqui, né, que as conexões RF, e ela é selada. Então, ela tem essa borrachinha aqui, que ela vai ajudar na selagem. Aqui no lado, cara, ela tem uma operação muito simples. Ela tem o zoom, né? Ela tem aqui o zoom dela, que vai dos 18mm aos 50, e tem o botãozinho, o anel de foco. Operação extremamente simples, e ela já vem com um parasol. Então, tá aqui o objetivo, ela tem uma qualidade de construção excelente. Gente, preciso falar para vocês, tá? Qualidade de construção dela é excelente e eu preciso falar para vocês. Essa lente aqui é o casamento perfeito com a EOS R50V, que tá filmando aqui em cima hoje, e eu preciso ser sincero para vocês. Do mesmo jeito que essa Sigma 1750 2.8 eu coloquei na minha T5i e não tirei mais, aconteceu com a EOS R50V.
Ela vem com a lente do kit, inclusive, que está filmando aqui agora, mas essa objetiva aqui é a que eu indico para você, para fotografia, para vídeo. E eu já vou mostrar para vocês os exemplos de ensaios, de coisas que eu fiz utilizando essa lente, que é incrível. E vamos lá, vamos parar de enrolar, porque essa parte aqui da construção, geralmente, ela é um pouco mais rápida. Vamos trazer o computador aqui para perto. Aí, ó. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, vamos para a tela do computador. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a qualidade de cor. Deixa eu pegar meu óculos. Velho Detected, voltamos a enxergar tudo direitinho. Primeiro, qualidade de cor. Claro que a qualidade de cor e contraste vai ter muito a ver, gente, com o sensor. Mas a objetiva, ela precisa entregar esses fatores. E a RFES da Sigma Contemporânea entrega uma cor muito bonita. Gente, eu gostei bastante dos resultados dela. Em relação à cor, ela consegue entregar uma cor bem bonita. Tá aqui o meu relógio, bonitão. Não é que você aí teve gente falando aí, o cara tá com Rolex. Não é Rolex, é Oleves, tá bom? É marca nacional. E, gente, ele consegue capturar as cores de uma maneira muito bonita. Muito bonita mesmo, eu gosto bastante. Olha só, ó, verdes bem verdes, e olha que nem a Nikon, hein? E eu gosto bastante. Cara, e assim, ó, surpreendente a maneira com que essa objetiva realmente consegue entregar uma cor muito bem feita. Claro, né, gente? Vamos prestar atenção, vamos fazer uma fotometria boa para que isso funcione muito bem. Próximo quesito é contraste. Vamos lá. A objetiva também entrega imagem extremamente contrastada quando você faz uma fotometria correta. Da mesma maneira que a 1750 conseguia entregar cor e contraste de uma maneira praticamente perfeita para um sensor de entrada, essa objetiva aqui da Sigma, a 1850 2.8, ela consegue fazer a mesma coisa. Gente, é impressionante a qualidade técnica de cor e contraste dessa objetiva. Vou desistir. Impressionante, tá? Então, vocês podem ver nas imagens realmente que ela consegue entregar esse contraste. Então, você vai ter sempre pretos bem pretos, brancos bem brancos, a diferenciação entre eles muito boa. Não só o contraste de luz, mas também o contraste de cor, que vai ser mostrado de uma maneira muito, muito eficiente. Vamos lá, vamos para o próximo quesito, que é aberrações cromáticas. Gente, zero aberração nessa lente. Já não tinha, nessa EF, assim, era muito bem controlado, mas nessa RFS não tem. Não tem. Mesmo quando você vai lá para o canto da cena, mesmo em imagens de alto contraste, onde tem um dia azul claro e uma frente com as folhas escuras, você não encontra problemas de aberrações cromáticas. Olha isso, gente. Aqui, ó, geralmente essas linhas aqui, nas objetivas, elas encontravam muito problema de aberração. E aqui, mano, zero. Olha aqui, ó, cara. Aqui é uma foto muito difícil que realmente traria aberrações cromáticas. E nada, zero. Extremamente impressionante isso. E eu gostei bastante, tá? Resultado excelente dessa objetiva. Excelente. Bom, essa linha da Sigma Contemporânea, ela já é uma linha que eu vou falar para vocês assim que, cara, manda muito bem. Vamos falar em distorções. Claro que em 18 milímetros você vai ter um pouco de distorção, como você está vendo aqui. As linhas aqui eram para ser retas, mas em 18 milímetros você tem um pouco de distorção. Pode ver, principalmente nessa linha desse lado aqui, ó, você percebe que tem uma curvatura. Mas 18 milímetros em APS-C, cara, ela é bem controlada, tá? Ela é bem controlada. E, obviamente, em 50 milímetros, distorção zero, então aqui a gente não precisa se preocupar. Então, você mesmo em 18 milímetros, fazendo fotografia em 18 milímetros, seja de paisagem, seja de interior, ou até mesmo de pessoas, você não vai encontrar grandes distorções nas bordas. Porém, contudo, todavia, não se esqueça que existe a distorção de barril. Isso não tem como evitar. Claro,
tem como evitar, porque você vai lá pegar o controle de distorção no Lightroom e isso vai realmente melhorar muito. Mas considere que se você fotografar de frente uma pessoa em 18mm, ela vai ficar com aquele nariz daquele jeito maior e as orelhas mais escondidas, por causa da distorção de barril da objetiva, tá? Mas vocês podem ver que, principalmente nas linhas, é bem controlado. E em 50mm, ó, aqui é 50mm, não tem distorção nenhuma, aqui em 18mm nós temos distorções. Vamos para o próximo quesito, que é vinheta. Cara, zero de vinheta. Zero de vinheta em 18 f2.8, zero de vinheta em 50mm f2.8 no range total, não tem. Mesmo eu diminuindo aqui, que geralmente quando a gente dá uma diminuidinha no zoom, a gente consegue ver essa vinheta e vocês podem ver que ela não aparece. Então, quando você for fazer fotografia na rua, como essa fotografia de paisagem que eu fiz aqui da sacada da minha casa, zero vinheta. Zero vinheta em 18mm, zero vinheta em 50mm, tá bom, gente? Aqui, ó, texturas. Cara, textura é uma coisa que é complexa, a gente tem que prestar muita atenção nisso e, cara, ela entrega uma qualidade de textura e de detalhes muito finos. Então você realmente consegue enxergar muito bem as texturas. Aqui é um tripé da QNF, que a QNF me mandou o tripé, infelizmente ele veio com defeito. Aí eu não vou conseguir fazer review dele. Eu tô entrando em contato com o pessoal da QNF para ver se a gente consegue resolver. Então, cara, olha como ela entrega textura mesmo em f2.8, tá? Em f2.8 você vai conseguir ver todos aqueles detalhinhos daquela texturinha cremosinha mesmo em Canon, né? A Canon que geralmente não tem uma textura tão evidente, você vai conseguir entregar. É muito, muito bonito. E isso dá um aspecto realmente diferenciado para a sua fotografia. Tá bom, gente? Vamos lá. Próximo quesito, vazamentos e entrada de luz. Bom, eles têm elementos de dispersão de luz que conseguem controlar muito bem o vazamento. Isso acontece nessas lentes mais modernas, tá, gente? Ó, que tá aqui, eu tô mostrando para vocês. Isso acontece muito nessas lentes mais modernas, porque eles têm elementos que controlam a dispersão de luz nos elementos internos, nas lentes internas. Então, isso significa, gente, que a gente não vai ter mais aquele flare, aquele glare. O glare geralmente a gente não gosta muito, mas o flare, dependendo da comunicação da foto, ele fica bonito. Então vocês podem ver aqui ó, que o flare ele tem um degradê muito bonito, muito perfeito e não tem nenhum vazamento de luz estranho, tá? Mesmo quando você está lá nos 50mm apontando para o sol, mesmo de frente, mesmo mais lateralmente, você não vai ter esse flare nem esse glare. Então, gente, ó, aqui apontando para a luz, mano, para a luz, ó, e pode ver que assim, esse ponto de luz aqui ele está mais lateral e você não tem um flare e um glare presente na imagem, outro ponto extremamente positivo. Vamos lá, nitidez, controle de nitidez. Em 18mm você tem já em f2.8 uma ótima nitidez, mas para você ter uma nitidez máxima dessa objetiva, você vai para F4. Então a F4 você já tem a nitidez máxima dessa objetiva, tá bom, gente? Então vocês podem ver aqui F2.4, olha lá, ó, F5.6, ó, F8, aí F8 tudo é a mais pura cremosidade, né? E aí você vai num F8, aí é tudo nítido, né? Acabou, né? Acabou, muito bonitinho. Um objetivo, cara, lembre-se que é uma objetiva de entrada. Ela entrega uma nitidez excelente, tá, gente? Excelente. Agora, a resolução, bom, olha lá. Ela entrega uma resolução muito boa, tanto no canto do quadro, quanto no centro do quadro. Então você pode ver que as linhas são realmente bem definidas, claro que não é a melhor resolução que eu já mostrei aqui para vocês, mas lembrando que essa é uma objetiva de entrada, não é uma objetiva arte, é uma objetiva de entrada. Essa foto aqui em f2.8 e essa foto aqui em 8, aí em 8, meu Deus do céu, né, cara?
É só o miolinho da lente lá e tudo fica simplesmente perfeito. E isso vai melhorar, vai trazer uma textura muito bonita, uma resolução muito bonita para sua foto. Quando eu falo de resolução, não é de tamanho de imagem, tá, gente? É uma resolução de conseguir mostrar texturas finas. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é um fator muito importante que se entrega, que uma objetiva precisa entregar. Vamos lá, sistema de desfoque. Cara, essa lente surpreendeu de forma extremamente positiva o sistema de desfoque. Cara, o desfoque dela, tanto em 18mm quanto em 50mm, na distância mínima de foco, deixa o fundo extremamente desfocado. Olha lá o fundo, cara. Que coisa sensacional. Isso em 50mm, né? Você deve estar pensando, ah, tá, mas em 18, ó, isso em 50mm. Mas em 18mm deve ser mais ou menos, porque é grande angular e grande angular não desfoca. Tá aí, 18mm. Para você. Olha o desfoque que essa objetiva gera na distância mínima de foco em 18mm. Ai, André, f2.8, não é 1.2 isso daqui não, hein? Então não se esquece, abertura, ó, de novo, vou colocar aqui nessa câmerazinha. A abertura não é o fator principal para o desfoque no fundo da cena. Você não precisa de uma 70-200 f2.8 para ter uma cena extremamente desfocada lá no fundo. Essa objetiva aqui já dá conta do recado fácil, estou mostrando para vocês. Conheço os conceitos, tá bom, gente? Então assim, cara, o resultado é lindo. Essa objetiva tem um resultado lindo, não só em foto, em vídeo também. Deixa eu diminuir o som aqui. Em vídeo também, em 17mm, o resultado cara, olha esse fundo desfocado. Isso sendo gravado pela EOS R50V em modo de prioridade de abertura. Que qualidade incrível que esse vídeo entrega. E olha essa distância mínima de foco, né, cara? Então, realmente, tanto para fotografia quanto para vídeo, você vai ter um desfoque muito intenso, muito bonito, isso na distância mínima. Agora, se a gente vai para um retrato fechado, tá aí. Você não precisa estar na distância mínima para você ainda manter um desfoque muito intenso quando você está fazendo fotografia e, por consequência, vídeo. Então aqui, nesse retrato um pouquinho mais fechado, cara, você pode ver que o desfoque ele se mantém extremamente intenso. Em 18mm aqui e em 50mm. Obviamente, em 50mm você vai ter um desfoque um pouco mais intenso, mas em 18mm, ó, vocês percebam que o fundo lá está muito bem desfocado e o primeiro plano da Dudinha aqui está em foco, tá bom? Agora, num plano americano, num plano mais aberto, em 18mm, aí ele já não está tão desfocado assim, mas mesmo assim você mantém, cara, um círculo de confusão muito eficiente, tá? Que é essa região desfocada aqui. Cara, ficou muito legal. Aqui tá no plano americano, que eu já coloquei essas fotos aqui, é o plano americano, ele em 50mm, olha como você mantém ainda o fundo bem desfocado. Em 18mm também, tá? Muito bom o resultado, gostei. Cara, é uma lente de entrada, mano, que você consegue esses resultados. Esse tipo de coisa aqui é o tipo de aspecto técnico da fotografia que chama a atenção do cliente. Ai, André, mas não é... Cara, não fica ouvindo fotógrafo chato. O cliente adora isso. Adora. E você vende mais. Em corpo inteiro, aí você não vai ter um desfoque tão intenso assim. Mas, olha lá. Olha como fica. Aqui já é o teste de autofoco. Então, assim, gente... Pelo amor de Deus, que desfoque mais bonito que essa objetiva conseguiu entregar. Tá bom? Agora, o sistema de autofoco, vamos colocar a Dudinha para correr com ela em 50mm em f2.8
e os resultados de autofoco realmente, cara, não tem nem o que falar. 92% das fotos com o foco travado, tanto em 50mm, né, como eu estou mostrando para vocês aqui, a Duda correndo. E como essa objetiva, ela tem uma distância mínima de foco muito curta, então mesmo a Duda chegando bem pertinho, a bicha não quis nem saber, cravou o foco. Mesma coisa para os 18mm, tá? Os 18mm também se manteve muito bem focado. Agora sim, em relação à fotografia, cara, essa objetiva, ela tem um desempenho excelente para você vlogar, para você fazer foto de viagem, para você fazer vídeo para o YouTube. Ela traz um desempenho simplesmente excelente. Cor, contraste, sistema de autofoco, nitidez, tudo tem uma entrega acima do esperado. A entrega é acima do esperado. Realmente, uma objetiva. Daqui é um dia que o Heitor estava fazendo os testes da Make 8mm, que inclusive já saiu lá no canal dele, e eu fazendo alguns testes aqui para mostrar para vocês, e eu preciso ser sincero, cara. Que desempenho. Que desempenho. Gente, vamos lá. Vamos chegar no final desse vídeo aqui, que ele já está bem longo, e eu preciso falar para vocês. Indicação extremamente positiva para essa objetiva. Preciso falar para vocês. Eu indico demais essa lente Sigma contemporânea, ó, aqui na de cima. Sigma contemporânea 1850 f2.8 DCDN. Que lente, o casamento perfeito para sua câmera APS-C Canon. Você tem uma R10, você tem uma R7, você tem uma EOS R50V. Essa é a objetiva que você tem que comprar. Essa é a objetiva Coringa. Coringa. Tá? Vocês podem ver lá no review completo da EOS R50V, que eu usei muito ela. Veja os exemplos de vídeo, veja os exemplos de foto lá. Veja os exemplos de foto que eu mostrei desse vídeo aqui para você tomar essa decisão. E não se esqueça que se você quiser comprar no lucaslapa.com.br, o rei dos correios, tem link aqui na descrição. E toda vez que você comprar alguma coisa no Lucas Lapa, você ajuda o Back to Basics. Porque ele primeiro vai pagar uma comissão para mim e segundo, ele vai saber que é bom aqui ajudar o Back to Basics enviando os equipamentos, que ele vai conseguir vender mais e a gente vai ter mais material para poder saber se as objetivas são boas, se as câmeras são boas. Esses dois envios que ele mandou para mim, a EOS R50V e essa lente Sigma, gente, é cremoso demais. Então é isso aí, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço, delícia!